Agora incluiremos algumas contribuições de Althusser, chamando a atenção para não apresentar, para não incorporá-las, por serem não só polêmicas, né, mas por situá-las no espaço e no tempo, nós devemos analisá-las criticamente. Né? Vejamos o que ele vai dizer. O Estado é, antes de tudo, o que os clássicos do marxismo chamaram de aparelhos de Estado. Esse termo compreende não somente os aparelhos especializados, ou seja, em sentido estrito, a saber, a polícia, os tribunais, as prisões, mas também o exército e, acima deste conjunto, o chefe de Estado, o governo e a administração. A teoria marxista-leninista do Estado toca o essencial e não se trata em nenhum momento de duvidar que aí está o essencial. Mas em seu conjunto ela está formulada, acabada? O que eu estou colocando, essa teoria está acabada nesse momento histórico? Ou é necessário continuar a estudar, a pesquisar, a desenvolvê-la a partir de situações e exemplos históricos concretos, abstraindo daí dessa análise elementos científicos, extraindo conceitos vinculados indissoluvelmente à realidade concreta, que é determinada no espaço e no tempo, dentro dessa visão que eu coloquei. A realidade é multifacética, multilateral, contraditória, formando a totalidade que é historicamente determinada. Né? Aí esse personagem que eu estava falando para você, né, o Althusser, que é muito mais um intelectual, ele não foi um militante político de primeira ordem, ele foi muito mais um pensador. Né? E aí essa fotografia é justamente para vocês terem uma ideia de quem não o conhece, de quem é Louis Althusser, um francês. Né? Na verdade, os clássicos do marxismo, em sua prática política, trataram o Estado como uma realidade mais complexa do que a definição da teoria marxista de Estado. Mesmo completado, como acabamos de fazer, não é? Nessas referências que acabamos de fazer. Eles perceberam essa complexidade em sua prática. Então, veja, não estamos aqui falando de algo novo. Não é? Isso que Gramsci e Althusser vão trazer já estão em Marx, Engels e Lenin. Não é? Porque eles perceberam essa complexidade na sua prática, na sua elaboração teórica. Porém, não a exprimiram em uma teoria específica correspondente. Não foi possível, mesmo tendo a intenção de elaborar pesquisas e estudos sobre o que são classes sociais e luta de classes e Estado, não houve tempo humano e possibilidade humana de existência para Marx e Engels. Eles estavam voltados para aquilo que o Engels chama atenção. Estava adotado para o embate teórico, político, filosófico, né, existente no seu momento. E isso tem limitações na elaboração. Não é? Nós não nascemos em absoluto, não nascemos pronto e acabado para pensar e elaborar sobre tudo. Não é? É um processo de construção e construção histórica. Não é? E aqui o Althusser vai chamar a atenção de que Gramsci é, talvez pela primeira vez, o único que avançou no caminho que ele se propõe a retomar. Ele teve a ideia singular de que o Estado não se reduzia ao aparelho repressivo do Estado, mas compreendia, como dizia, manifesta-se em certo número de instituições do que ele chama a sociedade civil, ou seja, nas igrejas, na escola, nos sindicatos, etc, etc. Infelizmente, Gramsci não tem condições de sistematizar todo esse conhecimento que ele aponta para ele, que ele apresenta, não é? Porque não é possível, não é? A ele, naquelas condições de um regime fascista, de perseguição, de prisões, e ele pessoalmente era também uma pessoa doente, a franzina, não é? Sistematizar toda aquela intuição, todo aquele conhecimento que ele trazia no seu cérebro. Não é? Porém, ele sistematizou algumas instituições, né, que estão na sua obra
sobre a forma de organizações. Argutas, informações de grande importância, porém também parciais. O que eu estou dizendo para você, o pensamento é situado no espaço e tempo. Não é? Para fazer avançar a teoria do Estado, é indispensável ter em conta também outra realidade que se manifesta junto ao aparelho repressivo de Estado, mas que não se confunde com ele. Chamaremos essa realidade pelo seu conceito. Os aparelhos ideológicos do Estado, que expressam o domínio, a hegemonia de classe da burguesia. Então veja que ele vai trazer, Althusser, a chamar a atenção para a inter-relação entre Estado, sociedade política e sociedade civil, ou seja, entre Estado e sociedade, que compõem um todo, que compõem uma totalidade. E que a manutenção dessas relações de dominação e de exploração, segundo o Gramsci, é a busca do consenso, da adesão. E aqui Althusser vai dizer, olha, que tem esses elementos e que isso joga papel importante para que isso ocorra, os aparelhos ideológicos do Estado, que é através justamente desses aparelhos que vai se expressar o domínio e a hegemonia de classe da burguesia. Né? Agora vocês vejam, isso em algumas décadas passadas. Se formos analisar hoje, com o advento da internet, né, a diversidade de instrumentos de comunicação que temos, das redes sociais em suas diversidades e multiplicidades, nós vamos perceber que essa disputa de caráter político e ideológico, ela se, de uma certa forma, dispersa né, nas redes sociais e assume um volume e grandiosidade que nós não imaginávamos anteriormente. Daí o papel que essas ideias, que essa guerra, que eles chamam de cultural, da luta ideológica, desempenhou nas eleições de 2018 e passa a desempenhar a partir daí, estão desempenhando hoje. Não é? Então, veja, nós temos que buscar a contribuição desses autores, porém, ao analisar a realidade objetiva, concreta, nós temos que ir incorporando essas contribuições, não como dogmas, mas como contribuições a serem criticadas, incorporadas naquilo que nós entendemos que permite explicar e atuar sobre essa realidade. Não é? Então, pouco importa se as instituições que os constituem sejam públicas ou privadas. O que importa é o funcionamento, é o seu funcionamento. As instituições privadas podem perfeitamente funcionar como aparelhos ideológicos do Estado. Né? Veja, a grande imprensa, a imprensa oficial, oficiosa, né? Então funciona dessa forma. Né? Não precisamos ir muito longe, é só observar um pouco a realidade que está ocorrendo no Brasil hoje. Né? Então podemos observar que se existe um aparelho repressivo do Estado, né? Daí o Bolsonaro querer reajustar o salário, né? Aumentar o salário de qual setor? Dos setores vinculados à repressão, ao controle da violência. Né? Para quê? Para ter adesão ao seu projeto nazi-fascista. Né? Então nós vamos perceber que se existe um aparelho repressivo do Estado, existe uma pluralidade também nesses aparelhos. Veja as contradições existentes na Polícia Federal, por exemplo, com essas investigações, que está nas páginas dos jornais e está na televisão. Não é? São o quê? Uma disputa a partir dos aparelhos ideológicos do Estado entre projetos de vida e de sociedade. Não é? E nós, enquanto representantes do proletariado, estamos excluídos em grande parte desse embate. Não é? Podemos constatar que, enquanto o aparelho repressivo do Estado, que busca ser unificado, pertence inteiramente ao domínio público, a maior parte dos aparelhos ideológicos do Estado, em sua aparente dispersão, remete ao domínio aparente institucional do privado, as chamadas redes sociais. Em certo sentido, nós podemos dizer que Althusser segue os passos de Gramsci,
rejeita o economicismo predominante das internacionais, reforça a ideia da autonomia relativa da política e da ideologia em relação à economia. O que não significa que a economia é determinante em última instância. O que eles propõem? Uma teoria ampliada do Estado, onde há uma somatória dos aparelhos ideológicos com os aparelhos repressivos. E aí, claro que o Althusser radicaliza as posições de Gramsci, que introduz aqui um conceito que foi muito criticado, né? Mas me parece que ele traz alguma contribuição, que são os aparelhos ideológicos de Estado, no qual inclui aqueles que Gramsci chamou de aparelhos privados de hegemonia. Por fim, amplia o conceito de modo de produção, encarando-o como uma totalidade, modo de produção, encarando-o como uma totalidade social, que articula de maneira dialética os 3 níveis estruturais, ou seja, o econômico, o político e o ideológico. Não é? Mesmo que o econômico seja determinante em última instância, não podemos, em determinado contexto, em determinadas situações conjunturais, deixar de lado o político e ideológico, conforme, por exemplo, vivemos no Brasil hoje. A ideologia ela é fundamental para a reprodução das relações de produção. Esta ideologia sempre se materializa em aparelhos específicos e na prática social. Ideologia, portanto, não seria apenas uma falsa consciência, uma consciência invertida do mundo, nem apenas um conjunto articulado de ideias desprovidas de materialidade. Peguei o exemplo para vocês da meritocracia. Não é? A ideologia tem uma existência material. Uma ideologia existe sempre nos aparelhos e em suas práticas e encontra repercussão nas classes populares e no proletariado. A partir daí, o que ele busca? A adesão e o consenso. Não é? A ideologia da classe dominante não se torna a ideologia dominante graças a Deus. É pela instalação dos aparelhos ideológicos do Estado nos quais essas ideologias se realizam e ela se transforma em ideologia dominante. Aparentemente, essa ideologia dominante tem elementos correspondentes na prática real, não é? Mas ela é uma inversão dessa prática real. Como o exemplo que eu coloquei para vocês da meritocracia, do anseio dos desempregados, dos miseráveis de ter acesso a um emprego com carteira assinada, né, a ter direitos sociais, a que haja políticas públicas. Não é? Isso aí está voltado à busca da adesão e do consentimento ao projeto político de classe, de produção e reprodução da exploração burguesa. Não é? Então, para Althusser, a reprodução das relações de produção é garantida fundamentalmente pelo exercício do poder de Estado, nos aparelhos de Estado. Por um lado, o aparelho repressivo de Estado. Não podemos esquecer e deixar de lado para esse aspecto dos aparelhos repressivos do Estado, principalmente no Brasil atual, aonde há uma proliferação de milícias, de gangues armadas voltadas para a manutenção do poder do nazifascismo e sua reprodução. Não esqueçamos do que ocorreu recentemente no Brasil e da invasão do Capitólio e do que está ocorrendo nos Estados Unidos. São verdadeiros bandos fascínoras nazifascistas, armados e dispostos a ir à luta, inclusive colocar sua vida em defesa das ideias e nazifascistas. Não é? Então veja, se por um lado o aparelho repressivo de Estado, não é? Nessas dimensões, onde os aparelhos repressivos se misturam com aparelhos de milicianos, nas seus diversos aspectos, né? Por outro lado, os aparelhos ideológicos do Estado, né, jogam um papel determinante nessa reprodução. E aí, sem dúvida nenhuma, porque a ideia da escola sem partido. É porque a escola, por menos, vamos dizer assim, dogmática
e doutrinária que seja, ela tem por obrigação divulgar o conhecimento científico. E o conhecimento científico se contraria e se contrapõe aos ideais nazifascistas, que são as trevas, a tentativa de restabelecimento das trevas, não é? Da Idade Média, não é isso? Então, nesse contexto de disputa teórica e ideológica, não é? Papel importantíssimo é jogado pelas redes sociais. Não é? Então é importante a gente estar atento ao que ocorre nas redes sociais, porque essas redes sociais, elas estão permeadas, nelas estão introjetadas os grandes meios de comunicação, estão introjetadas as ideias nazifascistas, as suas diferentes formas. Não é? Então as redes sociais é um espaço público e estatal de embate, de luta teórica e ideológica. Não é? Aqui eu queria apresentar para vocês, para o debate, uma tese aparentemente polêmica. Não é? A distinção entre o público e o privado é uma distinção interna do direito burguês e é validada nos domínios nos quais o direito burguês exerce sua autoridade. O Estado, que é o Estado da classe dominante, não é nem público nem privado, pelo contrário, é a condição para qualquer distinção entre o público e o privado. É a condição para a existência e reprodução das relações de dominação e exploração, buscando o quê? Buscando o consenso e buscando a adesão. Não é? Então, veja, é importantíssima essa contribuição do Althusser, mesmo que nós tenhamos uma série de críticas que são precisas serem adequadas ao espaço e tempo e análise das realidades concretas, não é? Ele chama atenção para esse aspecto que é extremamente importante, não é? Os aparelhos ideológicos. Não é? O aparelho repressivo do Estado funciona predominantemente através da repressão, inclusive física, e secundariamente através da ideologia. Não existe aparelho unicamente repressivo. Por exemplo, o Exército e a Polícia funcionam também através da ideologia, tanto para garantir sua própria coesão e reprodução, como para divulgar os valores propostos por eles próprios. Não é? Vocês vejam o papel que está tendo, por exemplo, as divergências na Polícia Federal, as divergências entre as Forças Armadas. Não é? Então não há essa unidade ferrenha, como é que nós propomos, observamos no primeiro momento. É um elemento contraditório, são aparelhos de Estado, porém está pleno, está repleto das contradições existentes na sociedade. Da mesma forma, devemos dizer que os aparelhos ideológicos de Estado funcionam principalmente através da ideologia e secundariamente através da repressão, seja ela bastante atenuada, dissimulada ou mesmo simbólica. Não existe aparelho puramente ideológico. Desta forma, as igrejas moldam por métodos próprios as sanções, as exclusões, faz e promove as seleções, etc. Não apenas os seus funcionários, mas também das suas ovelhas. Veja as divergências aí entre as diversas correntes da religião. As denúncias que têm surgido. E o controle que essas seitas ou correntes religiosas devem ter sobre os seus funcionários e as suas ovelhas. Atualmente podemos acrescentar aqui, na guerra cultural, na guerra ideológica, que se processa, eu volto a chamar a atenção de vocês, nas redes sociais e nos meios de comunicação. Veja, por exemplo, o papel da Globo e da Record. É só vocês assistirem um pouco a Globo e assistir a Record. Pode ser até mesmo através de seus noticiários. Vocês vão observar que aí se dá uma disputa ideológica que, ao mesmo tempo, é uma disputa ideológica, política e econômica, ao mesmo tempo. Então, esses dois exemplos aqui, eu creio que mostram com clareza a inter-relação entre essas dimensões que compõem a realidade. Nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder de Estado sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre os aparelhos ideológicos de Estado.
Daí, nos dias atuais, gostaria de chamar a atenção de vocês para a acirrada guerra ideológica, sob a forma de guerra cultural, através dos meios de comunicações, e volto a chamar a atenção de vocês, e nas redes sociais. Os aparelhos ideológicos não podem ser apenas os meios, mas também o lugar da luta de classes, manifestação da luta de classes. E, frequentemente, essa luta de classes ela se dá de forma encarniçada, não é? Conforme nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Não é? A classe ou a aliança de classes não dita facilmente a lei nos aparelhos ideológicos de Estado, como nos aparelhos repressivos. Não somente porque as antigas classes dominantes podem neles conservar durante muito tempo fortes posições naqueles, mas porque a resistência das classes exploradas pode encontrar o meio e a ocasião de expressar-se neles, que pela utilização de suas contradições, utilizando a contradição existente ou conquistando pela luta posições de combate. Por exemplo, nós estamos fazendo isso agora justamente, né, com a TV Grabois, com a TV PCdoB, com a nossa atuação nas redes sociais, com a nossa atuação aí no YouTube, né? Ou seja, há esses espaços, há essas contradições que nós devemos aproveitar. Né? Então, o papel dos aparelhos de Estado consiste essencialmente em garantir a força, física ou não, garantir as condições políticas de reprodução das relações de produção. Mas também, sobretudo, os aparelhos de Estado asseguram, pela repressão, as condições políticas do exercício do aparelho ideológico do Estado. Então, veja, não esqueçamos, é contraditório, multifacético, multilateral, forma essa totalidade que envolve esses diversos elementos, o econômico, o político e o ideológico, né? E que são espaços acirrados, onde há uma acirrada luta de classes. Claro que essa luta de classes, esse acirramento, depende das condições objetivas concretas. Não é? Até recentemente, diria assim, a gente, em função da vitória do Bolsonaro, não é? Do nazifascismo e da pandemia, a gente estava um pouco meio tonto, meio sem rumo. Não é? Agora, o que? Quando nós começamos a pensar, a analisar essa realidade, a gente começa a passar a ação política, a participar da luta política, da luta teórico-ideológica, não é? da guerra de ideias existentes hoje. Não é? Então, veja, espaço e tempo.